Meus amados irmãos, amadas irmãs, esse é o momento da gente conversar um pouco e nesses minutos restantes que, que vamos refletir, hoje eu quero refletir um tema: ensinar a sonhar. Isso mesmo, ensinar a sonhar. É isso que nós devemos fazer neste mundão de meu Deus, ensinar as pessoas a sonhar. Tem um escritor, que eu esqueço o nome dele agora, mas que ele dizia que mate um homem, mas não mate o sonho do homem. Porque se matar o sonho do homem, aí o homem morre. Isso é para dizer que a importância que tem para nós o sonho. Antes de falar do sonho, hoje nós estamos celebrando a exaltação, é a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa mesma a cruz que Jesus morreu, né, onde Jesus, o local da morte de Jesus, mas também a cruz pelo seu simbolismo que ela representa hoje para nós. Na Sexta-feira Santa nós temos um momento em que nós temos o beijo da cruz, ou a veneração da cruz, e essa veneração desse madeiro sagrado que outrora era a cadeira elétrica da época. A morte mais triste, a morte mais cruel que alguém podia ter na vida eram dedicados, ou seja, acontecia somente com os grandes, vamos dizer, malfeitores, os grandes bandidos, vamos dizer assim, os grandes malfeitores. E por isso, nós sabemos que, e temos notícias de que uma pessoa que morria crucificado, até a quinta geração daquela pessoa, eles tinham como se fosse amaldiçoado. Como se fosse, ninguém queria casar com família de um crucificado, ninguém queria se aproximar dessas pessoas. Veja o quanto perigoso, quanto, vamos dizer assim, culturalmente e religiosamente, como se via essa morte na cruz. O Filho de Deus acaba morrendo numa cruz, numa vida, ou seja, num suplício, num sofrimento, uma morte trágica, né? E veja que o homem mais santo, o homem mais perfeito, o homem Deus. Por isso, aquilo que era instrumento de condenação, com a morte de Jesus, tornou-se para nós, a cruz, um instrumento de libertação, instrumento de salvação. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, diz o canto que nós cantamos lá na Sexta-feira Santa. E por isso, a cruz tem esse simbolismo da haste que Deus pediu a Moisés, e lá tinha uma praga, né? Tinha uma praga de cobras, serpentes, que estavam matando, essa praga estava matando o povo. E Moisés ora a Deus, e Javé diz para ele que ele deve fazer uma haste, e nessa haste colocar uma serpente de bronze. Aquelas pessoas que foram ofendidas, ou que fossem ofendidas, olhando para aquela haste com aquela serpente de bronze, ficaria curada. Daí a gente entende que a serpente, a mesma serpente que no paraíso enganou a Eva, né, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, também ela passa a ter um outro significado. Aquela que nos adoeceu através do pecado, torna-se agora símbolo de saúde. Por isso, na medicina, é usado a serpente como aquela que representa a saúde, né? Como ela tem veneno, e daí vem a palavra fármacon, lá do grego, e fármacon, que é veneno, quer dizer, um veneno controlado, um veneno, um remédio, que nós chamamos hoje de remédio. Daí vem a palavra farmácia, né? Aquelas lojas que vendem
venenos para matar as doenças. E por isso, nós acreditamos que também os gregos usaram muito, né, essa expressão da serpente como um símbolo de cura. Jesus mesmo lembra a Nicodemos que o Filho do Homem vai ser levantado também, assim como foi levantada aquela serpente lá no deserto. E ele, agora, essa haste não é apenas uma haste, mas é uma cruz. E essa cruz não é mais agora uma serpente que está ali, mas é o próprio Filho de Deus cravado nesta cruz. E daí vem a palavra sacrifício. Por exemplo, na missa, o que é a missa para nós? É o grande sacrifício de Jesus na cruz. Porque é a entrega total. Na cruz ele faz a entrega total. Ele entrega a sua vida para salvar a humanidade. E na missa ele também se entrega total do pão e do vinho para chegar ao coração da humanidade. Então, nesse sentido, nós entendemos que o sacrifício, que significa sagrado ofício, a cruz passa a ser o lugar do sacrifício, do sagrado ofício de Jesus. E passa a ser para nós também, tem um símbolo dos cristãos. Então, a cruz hoje é o símbolo do cristão. Quando a gente vai batizar uma criança ou um adulto, o primeiro sinal que a gente faz é o sinal da cruz na testa da criança ou do adulto, lembrando que é o sinal do Cristo Jesus, é o sinal daquele daquela pessoa que vai se tornar um verdadeiro cristão, seguidor de Jesus. Então, a cruz tem um significado profundo. Se você ficar em pé e levantar e abrir seus braços, você tem aí uma cruz. Nosso corpo é em forma de cruz. E a cruz torna-se para nós esse símbolo de salvação, símbolo de libertação e o sinal do cristão. Então, meu irmão, minha irmã, hoje festejamos a cruz. Nós começamos sempre tudo com o sinal da cruz. Começamos o texto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade, mas o gesto é uma cruz. Se o sinal da cruz que a gente faz, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, e aí, outra vez uma cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aí o sinal do cristão. Quando passamos na frente de uma igreja, a gente se benze, pensa em Deus, a gente se benze e faz o sinal da cruz, né? Como diz o Padre Zezinho, eu vim lá do interior, onde a religião ainda é importante. A gente passa em frente à matriz, se benze e pensa em Deus, e daí por diante. Então, que se vamos almoçar, se vamos rezar, se vamos trabalhar, se vamos viajar, a gente faz sempre o sinal da cruz, sinal do cristão, e lembrando da importância desse lugar da morte e da entrega de Jesus, o sacrifício do Filho de Deus para redimir a humanidade, salvar a humanidade. Pois bem, hoje quero falar com você sobre ensinar a sonhar. Quem mais ensinou a sonhar neste mundo chama-se Jesus Cristo. No tempo de Jesus, o povo era muito carente de sonhos, porque o povo não tinha sonho, não tinha esperança. O único sonho das pessoas era roubado pela cultura, pela política, pela religião, e daí por diante. Eram vários setores na sociedade que roubavam os sonhos. A própria religião da época, no judaísmo, não se abria portas para o fiel sonhar algo bom. Eles sonhavam com a vinda do Messias, o Cristo, o Salvador da humanidade, mas esse povo não tinha direito de sonhar. Então Jesus é aquele que vai fazer, contar histórias, ensinamentos, contar grandes parábolas, que eram as formas que Jesus tinha de ensinar. Então, por várias formas,
Jesus estava sempre e sempre ensinando a sonhar. Então, ele é um grande sonhador, porque ele sonhou o sonho de Deus. E aqui eu quero falar de sonho, inclusive uma música nova que está aí no meu novo CD. Quando passar a pandemia, a gente lança esse CD, se Deus quiser, que eu falo justamente isso, que é sonhar o sonho de Deus, né? Na verdade, se diz assim: o amor me chamou, aqui estou. O amor me chamou, aqui estou. E aí, esse é o refrão. Para quê? Para que o amor me chamou? Para servir com amor, iaiá, para fazer o bem acontecer, para sonhar os sonhos de Deus. Vamos lá, olelê. Então essa é a música animada, bem ritmada, para que o povo de Deus cante isso com o coração, que na verdade é isso que a gente quer. Sonhar os sonhos de Deus. Sonhar, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. O Zezinho já cantou isso. Mas para dizer que é preciso a gente acordar os sonhos bonitos que Jesus plantou e planta no nosso coração. Com o nosso batismo, nós começamos a seguir Jesus Cristo e sonhar os sonhos dele. O sonho dele, primeiro sonho de Jesus, que está estampado no seu rosto, no seu coração, na sua vida, nas suas palavras, nas suas ações, é justamente o reino de Deus. Sonhar o sonho de Deus é sonhar o reino de Deus. Ou seja, sonhar o reinado de Deus na terra. É Deus reinando no coração de toda a humanidade, no céu e na terra. No céu ele reina, mas ainda no coração da humanidade ele ainda não reina. E o sonho de Jesus é que, de fato, ele um dia tome posse do seu coração, do meu coração, e se torne, quando ele toma posse, aí você tem na terra os corações, vou dar aqui alguns corações que forem entregues mesmo a Deus, de forma que ele reinou, o coração de São Francisco de Assis, o coração de Santa Teresinha, do Menino Jesus, Teresa de Ávila, João da Cruz, de Agostinho, Dom Bosco, e daí vem, esses homens e mulheres que se santificaram porque começaram a sonhar o sonho de Deus. E o sonho de Deus nos pequenos atos que eles iam fazendo, acontecendo. Dom Bosco no cuidado com a juventude, no cuidado com a espiritualidade da juventude, o São Francisco no cuidado e na espiritualidade com os pobres. Então, de qualquer forma, eles sonharam o sonho de Deus. O sonho bonito da Irmã Dulce, a Irmã Dulce, que eu tive a sorte de conhecê-la ainda, e que estive presente no sepultamento dela, e admirava demais. E depois que me ordenei lá em Salvador, eu celebrava as missas dos dias que se comemorava o dia da Irmã Dulce. Então já tive todo um acompanhamento ali no hospital, acompanhava junto a Maria Rita e as demais pessoas, né, que estavam sempre ali ajudando a Irmã Dulce. Então, de qualquer forma, eu tive a felicidade de ver a Irmã Dulce sonhando o sonho de Deus. O sonho de Deus é saúde para todos, o sonho de Deus que todos tenham o melhor, viva bem, porque Ele construiu esse mundo para que o mundo realmente fosse aquilo, e fosse realizado esse sonho dele maravilhoso que é o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, de uma forma ou de outra, nós precisamos aprender a sonhar o sonho de Deus. Na cultura de morte, olha, no tempo de Jesus, havia uma cultura de morte. Jesus veio instalando no coração das pessoas, plantando no coração das pessoas vida, dizendo: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Na política de opressão, ele disse: eu sou caminho, verdade e vida. Quem se alimenta do corpo e sangue que eu ofereço vai ter vida eterna. Na religião de leis pesadas, ele resumiu todo aquele mundo de leis, aqueles livros e livros de leis, resumiu no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. A mulher, por exemplo, que não tinha
no tempo de Jesus, a mulher não podia sonhar. A judia não podia muita coisa. Ele abre um leque e acolhe todas as mulheres. No grupo dele tinha Madalena, tinha outras mulheres que acompanhavam junto com os discípulos, os apóstolos. Também as crianças não tinham voz nem vez, como mulher não tinha voz nem vez, ele abre espaço e planta sonhos no coração daquelas mulheres, que uma delas, que a gente tem notícia, que acolheu muito bem esses sonhos e sonhou o sonho com ele, foi Maria Madalena. As crianças não tinham voz nem vez, e por isso ele chegou a dizer: não expulse as crianças, deixe que elas venham a mim, porque o reino de Deus é delas. Então ele plantou no coração das crianças já o sonho de Deus, o sonho do reino de Deus. Também havia esperança, mas esperança sem perspectivas. Havia muita gente sem assistência médica e ele curou muita gente. A vida não tinha valor. Ele valoriza a vida, valoriza tanto a vida aqui e agora, que chegou a dizer: e passando dessa para outra, você vai ter uma vida eterna, a eterna idade. Aqui os seus anos vão ser anos bem vividos. E agora, partindo dessa vida, você vai ter uma eterna vida, o que nós chamamos de vida eterna. O maior contador de histórias acordou os sonhos, alimentou estes sonhos e encorajou aquela gente a sonhar. Abriu espaço na interioridade daquele povo para sonhar um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo onde o amor pudesse reinar de verdade. Olha que maravilha. Então, os pais, professores, os padres, os bispos, os catequistas, os pastores, os budistas, os ateus, devem ser sonhadores que ensinam a sonhar. Seja um cristão que sonhe o sonho de Deus e ajude a acordar esses sonhos que estão adormecidos no coração das pessoas. Sonhar os sonhos de Jesus é sonhar o reino, é sonhar um mundo melhor. Nós não podemos perder essa esperança e não podemos parar de sonhar. Estamos ainda em crise na saúde, na economia, na política, nos tantos setores da sociedade, mas não podemos perder o sonho de Jesus. Esse mundo tem jeito, meu irmão. Você também tem jeito, porque esse sonho, ele começa a ser realizado dentro de você, no seu coração. E depois ele passa aqui para fora, e aqui fora já vai se completando esse sonho maravilhoso. Amar como Jesus amou, sonhe como Jesus sonhou.